Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha aproveitado o restante do horário de almoço para pagar uma conta na lotérica. E na volta, quando estava ali na esquina da empresa, praticamente, alguém me chamou: moço, no que me virei dei de cara com aquela moça, segurando um papel. Você deixou cair esse documento aqui quando foi atravessar a rua. Era justamente a conta que eu tinha ido pagar. Estava tão distraído que perdi e nem me dei conta. Sorri, peguei o papel, agradeci. E quando estava dando já o primeiro passo para continuar meu caminho, ela perguntou: você trabalha aqui, né? Volta e meia eu te vejo. Eu trabalho naquele prédio ali. Puxa, que legal. Eu também trabalho nessa rua, só que um pouco mais adiante. De fato, eu já tinha visto ali algumas vezes, prestando mais atenção. Só que nunca a gente tinha se cumprimentado. De maneira que nunca imaginei que um dia fôssemos conversar. De todo modo, foi uma circunstância assim especial, né? Eu tinha deixado cair o boleto no chão e, como ela vinha logo atrás, percebeu e me entregou de volta. Mas pensa numa moça simpática, sorriso bonito, sabe, boquinha rosada. Ficamos ali conversando. A gente acabou se apresentando. Ela quis saber, inclusive, em qual restaurante que eu costumava almoçar, porque e aonde ela almoçava tinha mudado o dono. E a comida disse que não era mais a mesma, já que era outra cozinheira. Ela me contou tudo isso e estava procurando um lugar para almoçar. Eu apontei numa direção e falei: tá vendo aquele predinho azul ali? Então, é ali que eu almoço. Comida é boa, tipo caseira. O preço também é bem em conta, viu? Parece lá para experimentar qualquer dia. Pensa numa menina doce e simpática. Sabe, bendice o momento em que perdi aquele documento, porque foi um conhecimento muito, mas muito agradável. A impressão que a gente tinha era de que se conhecia há muito tempo, pela simpatia da menina, sabe? A doçura, o modo como ela sorria. De qualquer maneira, quando a gente foi se despedir, ela me olhou assim nos olhos, e que olhar. Sei lá, foi muito bom, até porque passei a tarde toda com a imagem bem agradável daquela moça na cabeça. No dia seguinte, ela realmente foi conhecer lá o restaurante onde eu almoçava. Eu estava ali na companhia de uns colegas quando a vi entrando pela porta. Ela demorou um pouco para me ver. Estava acompanhada de mais duas amigas. Se serviram, era buffet, escolheram uma mesa e só depois de algum tempo é que ela reparou em mim. Nessa hora sorriu e fez assim um aceno. Um sorriso que iluminou todo aquele restaurante. O fato é que no decorrer dos dias, volta e meia, a gente trocava olhares, às vezes até se cumprimentava. Um dia, inclusive, ficamos ali o resto do intervalo conversando ali na esquina. E não foi a única vez, foi só a primeira. Volta e meia a gente fazia isso. Nessas alturas, eu já sabia alguma coisa sobre ela, claro, né? E o principal, que mais me interessava desde o começo, para dizer bem a verdade, é que ela não tinha namorado. Segundo ela mesma tinha me contado, já fazia algum tempo que ela estava sozinha. E quando falei que também estava na mesma situação, ela disse: bom, então você é como eu, né? Tá esperando alguém importante, especial aparecer. Eu acho que você tem razão. E quer saber? Sei não, viu? Mas de repente eu até já encontrei. Olha, eu olhei de uma forma tão profunda nos olhos dessa menina que eu acho que ela tremeu, porque eu tremi. E não sei de onde tirei coragem para dar um passo adiante e beijá-la. Beijinho bem simplório assim, mas na boca. Toquezinho suave, só para saber se ela não ia se retrair quando eu tomasse a iniciativa. Ela se abriu naquele sorrisão. E se a gente terminasse essa conversa depois do serviço?
Que horas que você sai? Em resumo, combinamos de nos encontrarmos numa pracinha que tinha ali no meio da quadra. Olha só, eu sei a expectativa em que eu fiquei. Se aquele simples beijo, que foi assim bem singelo mesmo, já havia tido aquele poder de mexer comigo daquele jeito, imagine se rolasse alguma coisa a mais. Eu saía às 6 e ela saía às 6:30. E enquanto eu a esperava, fiquei ali sonhando, já fazendo planos. A verdade é que essa garota já andava dominando os meus pensamentos fazia tempo. Só que, naturalmente, eu não imaginei, assim, pelo menos no começo, que fosse ter alguma consequência. Até porque ela era tão bonita que, sei lá, não é querer fazer pouco de mim, mas eu sempre me achei um cara tão comum. Se rolasse realmente alguma coisa, eu sinceramente ia até perguntar o que é que ela tinha achado em mim, visto em mim de diferente. Quando deu o horário, quando a vi caminhando na minha direção, parece até que o tempo parou. Até seu jeitinho de caminhar era bonito, sabe? Quando a pessoa é toda bonita, até o jeitinho de caminhar que ela tinha era lindo. Na verdade, não tinha como não me encantar. Mesmo que não rolasse mais nada entre nós. Quando ficamos cara a cara, foi até natural, né? Rolar um certo constrangimento. Afinal, a gente mal se conhecia. Nos cumprimentamos, eu aí perguntei se ela queria tomar alguma coisa, ir a algum lugar. E acabamos indo a um lugarzinho ali bem perto. Minha vontade, na verdade, era abraçá-la com tudo. Colar a minha boca na sua, mas resolvi ir mais devagar. Só que, não sei, pelo modo como me olhava, era a impressão que eu tinha, né? Que ela estava querendo, adivinha, a mesma coisa que eu. Por isso, entrei num assunto assim, no meio de outros. Sabia que eu não consegui parar de pensar no nosso beijo? Eu também. Mas nem foi um beijo de verdade, pelo menos não aquele beijo, né? A gente ficou se olhando até que... Será que foi uma dica o que ela deu? Fiquei pensando e cheguei à conclusão que sim. E aí, aí fechei os olhos e tratei de dar um beijo de verdade. De cinema. Olha, a verdade é que depois desse dia, e de muitos e muitos beijos, a gente começou a se aproximar. Se depender só de mim, naquela tarde mesmo, eu não a soltaria mais. A prenderia nos meus braços para sempre. Amarraria na minha cama, para ser bem ousado. Foi a primeira de muitas vezes que a gente ficou junto. Passamos, inclusive, a almoçar sempre juntos no mesmo lugar, né? Às vezes era de vez em quando, mas depois daquele dia, todo dia a gente se encontrava. Depois a gente ficava se curtindo ali, até dar o horário de bater o ponto. Olha, chegou numa altura que eu não tive dúvida. Tava realmente gamadão na menina. Tanto que, a certa altura, resolvi dizer que queria um relacionamento sério, assim, mais oficial. Eu nem sabia como chamar, né? Aquilo que a gente tinha, se já era namoro, ou se era só sei lá. A pedir namoro da forma mais tradicional que se possa imaginar. Faria até que, se ela quisesse, colocaria até um anel de compromisso no seu dedo. Mas aí ela me falou assim: Cristiano, eu acho meio exagerado, sabe? Vamos fazer assim. Vamos deixar do jeito que tá. Tá bom? Sério? Puxa vida, pensei que você também fosse querer namorar sério comigo. Não, mas eu até quero, mas é que, sei lá, tá tão bom assim. Né? Você não acha? Nunca ouviu dizer que em time que tá ganhando não se mexe? Ela percebeu a minha carinha de frustração. Porque eu realmente não imaginava que ela tivesse aquela reação, sabe? De recusar. Tanto que ela falou depois:
Vamos deixar rolar e mais pra diante a gente conversa sobre isso, tá bom? É que eu tô curtindo tanto ficar com você que eu tenho medo de mudar alguma coisa, acabar estragando tudo. Você entende? Mesmo ela tendo dito que estava gostando do nosso lance, que foi a expressão que ela usou, confesso que fiquei bem desapontado, viu? Até porque, convenhamos, né? Eu já estava pra lá de Bagdá em relação a ela. E confessei isso olhando nos seus olhos. Ela estava, digamos assim, será que estou exagerando? Será que eu estou... Não sei. Achei que ela só estava curtindo ali comigo, gostando de certa forma, mas que não era aquele sentimento que eu estava sentindo. Só que se fosse assim, fazer o quê? Você não pode forçar a pessoa a estar no mesmo nível, né, de relacionamento, de sentimento, e muito menos assumir um compromisso, de modo que fomos levando daquele jeitinho mesmo. Até que perto de completar 4 meses juntos, ela me deu uma notícia que me abalou. Nos encontramos ali na frente, eu sempre esperava para irmos juntos almoçar, e assim que trocamos um beijo, ela falou aquilo: acabei de ser mandado embora, Cristiano. Você foi te despediram? Ela me contou que tinha dado uma briga com o cliente, que a coisa tinha ficado fora de controle. Embora ela tenha garantido que não havia tido culpa nenhuma, né? Tinha sido uma orientação do gerente, e como a corda sempre rebenta do lado mais fraco, ela tinha sido demitida. Falou que nem ia cumprir o aviso prévio, que já era para passar o serviço para outra colega já na parte da tarde e nem seria preciso voltar no dia seguinte. Olha, essa menina chorou tanto, tanto. E eu também fiquei muito triste, claro. Puxa vida. Além do trabalho, que a gente sabe que não é fácil de arranjar hoje em dia, significava que a gente não ia mais se ver todo dia ali no intervalo do almoço, nem no fim do expediente. Olha, nem fomos almoçar esse dia. Passei o intervalo todo tentando consolá-la. E naturalmente ficou mais difícil, né? A gente se ver depois desse acontecimento. Olha, só eu sei a saudade que eu sentia. Tinha dias que doía por dentro. No fim, ela conseguiu arranjar outro emprego. Daria umas 3 semanas. Só que a empresa ficava longe, sabe? Não era como a gente se encontrava ali todo dia porque as empresas ficavam perto, não. Era praticamente do outro lado da cidade. O que tornou os nossos encontros ainda mais escassos, principalmente porque ela trabalhava também aos sábados, num período integral. Ou seja, nos restava tão pouco para a gente se ver. Isso acabou nos distanciando na marra, né? Sempre que eu tentava combinar alguma coisa, ela pedia para deixar para outro dia, porque estava cansada, queria ir para casa descansar. E no fim, o tempo foi nos afastando cada dia mais. Até que o impensável aconteceu. Se me dissessem lá no começo, eu não acreditaria. Mas chegou nesse ponto. A gente parou de se ver e de se falar. O pior é que foi por iniciativa dela. Porque eu vivia mandando mensagem, mas ela demorava para responder. E tudo foi ficando pior, mais espaçado, até que no fim, vendo que ela tinha perdido o interesse por mim, e quando ela falou que era melhor mesmo a gente se... Enfim, acabei me recolhendo à minha insignificância e me retirando de cena. Até porque não queria parecer um chato. Convenhamos, né? Se a pessoa não responde às tuas mensagens, de repente desmarca encontro, transfere encontros praticamente toda semana, é porque a pessoa não está afim. Ela sabia onde me encontrar se quisesse me ver ou conversar comigo. Por isso, agora, se eu disser que foi fácil, estaria sendo muito hipócrita, porque foi a coisa mais difícil do mundo.
Tudo porque eu estava gostando de verdade dela, sabe? Gamadão mesmo. Só que também não sou pateta, né? Quando eu pedi namoro, assim, daquele modo oficial, e ela recusou, disse que poderia levar o nosso relacionamento daquele jeito, eu já saquei, assim, que ela não sentia por mim o mesmo que eu sentia por ela. Podia estar ali curtindo até ficar comigo, se divertindo, achando bacana, mas não estava apaixonado do jeito que eu estava. Até por isso, em vez de ficar ali insistindo, mandando mensagem sem resposta o tempo todo, resolvi ficar na minha. E acabamos realmente perdendo o contato um com o outro. Coisa que lá no começo me parecia impossível. Nunca mais a vi, nem conversei com ela. E como o tempo continuou passando, lembro que o mundo foi assolado pela pandemia, né? E foi bem nessa época da doença que eu passei um dos piores momentos da minha vida. Além de ter perdido familiares, né, em função da pandemia, ainda fiquei sem emprego para completar. Olha que sufoco. E depois que eu não estava conseguindo me reinserir ali no mercado de trabalho, acabei optando pela saída que muita gente encontrou, né, para poder driblar a crise financeira. Virei motorista de aplicativo. E o que era para ser um bico, acabou se tornando a minha principal fonte de renda. Continuei trabalhando com aplicativo. E trabalhava sério, de 9 a 10 horas por dia. Até que, não faz muito tempo, logo depois do carnaval, aconteceu o inimaginável. Eu tinha pego uma corrida com destino à cidade industrial. Fiz a corrida, deixei o passageiro e logo em seguida caiu outra corrida no aplicativo. Para pegar o passageiro bem pertinho e levar a pessoa até o Fazendinha. Bom, me aprontei, dei seguimento. Até porque é normal, né? Nunca recusei corrida nenhuma, por mais perto que seja, e não seria daquela vez que eu ia começar. Só que quando cheguei no local do embarque, uma coisa me chamou a atenção. A mulher que estava ali parada na calçada, certamente esperando pelo meu carro, estava com o celular na mão. E quer saber? Eu a conhecia. Aí eu pergunto, qual a chance de um raio cair sobre a nossa cabeça 2 vezes? A chance existe, claro, né? Mas é uma em milhões, sei lá. Pois acredite quem quiser. Eu mesmo custei acreditar. Mas a passageira que eu fui buscar era ninguém menos do que a Vanessa. Quando a vi ali parada, com o celular na mão, esperando o meu carro, quase tive um troço. Meu Deus, fazia 7 anos. 7 anos que a gente não se via, nem se falava. Claro que naquelas alturas, eu já tinha parado de pensar tanto nela, né? Já era um assunto superado. Só que bastou vê-la ali paradinha na calçada para o meu coração já disparar. Conferi no aplicativo só para ter certeza, se é que ainda havia alguma dúvida, e tive a confirmação. O nome dela era realmente Vanessa. Olha, eu comecei a tremer, juro por Deus. Assim que parei o carro, ela abriu a porta de trás e entrou. Estranho, não me reconheceu. Tudo bem, não deve ter olhado direito na minha cara, né? Mas do jeito que entrou, permaneceu ali, olhando o telefone. Parecia estar trocando mensagens com alguém. Olha, eu fiquei num estado que eu não consigo nem descrever. A emoção. Eu tremia. Mal conseguia segurar o volante. Foi praticamente quase a viagem toda, olhando para ela pelo retrovisor. E me perguntando em pensamento, será que ela não vai dar uma olhadinha para mim? Uma mísera olhadinha? Foi inevitável lembrar de toda a nossa história.
de tudo aquilo que vivemos, de todos os momentos bons que passamos juntos. Foram muitos e, ao mesmo tempo, tão poucos. Sabe, porque, recordando o passado, parece que tinha durado uma eternidade. No entanto, quando acabou, eu fiquei tão... Puxa, durou tão pouco. É que quando tá apaixonado, parece que a gente sempre quer mais, né? Todo o tempo do mundo é pouco ainda. Confesso que estava ali tentando me segurar para não puxar a conversa com ela. Na verdade, eu queria pronunciar o seu nome. Mais do que isso, puxar assunto. Mas a voz não saía. Ou então, sei lá, estava faltando coragem. Pelas tantas, finalmente escutei a sua voz. Ela perguntando se podia pagar a corrida pelo Pix. Olha, só de ouvir a sua voz, parece que estremeci mais ainda. Meu Deus, depois de tanto tempo, estávamos ali na presença do outro. De novo, 7 anos tinham se passado. Só que, até ali, ela ainda nem tinha olhado para mim. Não tinha se dado conta de que era eu que estava ali dirigindo aquele carro. E passei a chave, mas ela não reconheceu a minha voz. Fez o pagamento, disse que já tinha caído da minha conta, até que finalmente chegamos ao destino. No que estacionei, ela agradeceu e já foi abrindo a porta do carro e saindo. E foi somente quando ela já estava lá fora, caminhando, que num último suspiro, olha, eu acho que foi no último fio de coragem, sei lá, viu, que eu... Até porque na minha cabeça pintou aquele pensamento, né? Se não for agora, não é nunca mais. Vanessa, espera. Ela parou e se voltou assim na minha direção. Depois se aproximou um pouco mais. Eu pensei comigo mesmo. Agora vai. Agora ela lembra de mim. Ela, no entanto, me olhou e perguntou: que foi? O Pix não caiu? Eu tinha baixado o vidro. Ela chegou quase a se debruçar na janela, de modo que olhou bem fixo para mim, nos meus olhos. Só que não me reconheceu. Quer dizer, ou isso, ou me reconheceu e... Só que não quero pensar nisso. Será que por estar ali desempenhando uma ocupação assim tão humilde, ela até me reconheceu, mas eu não quero pensar nisso. Juro que não. Ficou me olhando assim, de um jeito esquisito. Senti que sua expressão se transformou um pouco, mas quando falei que não era nada, que estava tudo certo, ela fez até uma careta, assim, um gesto de impaciência. E saiu caminhando pela rua, como se realmente não tivesse lembrado de mim. Alguns passos adiante, porque eu fiquei ali, feito um pateta, né? Olhando para ela se afastar. Ela chegou a dar uma viradinha assim para trás e olhou na minha direção. Mas nem mesmo nesse momento teve qualquer atitude que demonstrasse que tinha lembrado de mim. Meu Deus, eu não tinha mudado tanto. Na verdade, nem ela. Como que ela pôde não ter me reconhecido? Ou será que fez de conta que não? Eu vi que a expressão dela mudou um pouco, assim, quando ela se debruçou na janela para conversar comigo. Até hoje não sei porque não falei com ela, não me apresentei, não perguntei. Vanessa, você esqueceu de mim? Será que você não lembra? Puxa vida, passamos tanta coisa juntos. Eu sou o Cristiano. Não sei por que não falei. Ou por outra, lá no fundo eu acho até que sei. Talvez eu tivesse ficado com vergonha. Tinha uma posição melhor naquele tempo, trabalhava numa empresa, ganhava, sei lá, 4, 5 vezes o que ganho hoje. Eu
sei que a minha ocupação é modesta, é humilde. Então, sei lá, eu tive uma sensação de que ela talvez tenha até me reconhecido e tenha feito de conta que não. Pode até ter pensado, né? Nossa, esse cara de novo, mas sabe que futuro que eu tenho aqui, reacendendo uma coisa lá do passado. Puxa, o cara tá aí, levando gente pra lá, pra cá. Será que não foi isso? Pode não ter sido, mas pode ter sido também. Às vezes eu sinto coragem o ímpeto de ligar para ela, mas o pior de tudo é que 2 semanas depois, quando fiz a primeira tentativa, percebi que seu número tinha mudado. Tentei ligar depois, mandar mensagem, mas o número já pertencia a outra pessoa. E o fato é que rever essa mulher acabou me tirando o chão. Uma coisa que eu não esperava, uma coisa para a qual eu realmente não estava preparado. Já estive lá naquele mesmo endereço, onde a apanhei aquela vez. E também no local onde a deixei. Mas nunca mais vi nem sombra dela. De modo que, quer saber, já era. Deixei passar a chance. Só não imaginava que pudesse passar agora a ser assombrado dia e noite por todas as lembranças do que vivemos. Até do sabor da sua boca, do seu beijo eu lembro. Lembro de tudo. De cada pedacinho do seu corpo. Da sua risada. Do som da sua voz. Tudo ficou registrado aqui na minha memória. Lembro dela todinha, em detalhes. Enquanto ela sequer reconheceu o meu rosto. Mesmo quando eu quase enfiei o rosto na sua cara. Botei a cara na janela ali e ela ficou me olhando a 10, 15 centímetros de mim. Sabe, voltou tudo do passado. Lembro como se tivesse acontecido ontem. Enquanto ela não lembra de nada. Nem da minha cara, nem da minha voz, nem dos sonhos que chegamos a sonhar juntos. Ela não lembra de nada. Nem que um dia chegou a dizer que gostava de mim. Nem que um dia eu disse para ela, cheguei a confessar que a amava. Ela não lembra nem disso, meu Deus. De nada. Nem da minha cara, nem da minha voz, nem mesmo do nosso amor.